Começa agora o podcast Pará Mais Agro. Olá, estamos em mais uma edição do programa Pará Mais Agro, o programa da rádio do sistema FAEPA, Senar, sindicatos, núcleos e Fundepec. E hoje estamos trazendo o tema inovação no agronegócio. Estamos com grandes cabeças pensantes aqui do agro, no nosso Pará, da ciência e tecnologia, o Dr. Cláudio Ribeiro, que hoje coordena o escritório de projetos do sistema FAEPA. Maria Trindade, que hoje é coordenadora de planejamento da Secretaria de Ciência e Tecnologia e também coordena o programa de inovação Startup Pará. E o professor Berdan, que tem um currículo bem extenso, até imprimir, professor, que hoje está também à frente dos projetos do programa de Química, Biotecnologia, da UFPA e Rede Norte, Ele é professor titular, atua também no ensino de graduação e pós-graduação dos programas de Química da Universidade Federal do Pará. E também, muito importante, ele é o principal parceiro dos projetos que são tocados através do escritório de projetos e que, já fazendo a junção, são financiados pelo governo do estado do Pará através da SecTed. A Maria também é nossa parceira nesse sentido. Legal, obrigada. Nesse intuito que nós estamos aqui, para falar um pouquinho da importância que esses projetos têm para a sociedade, para o setor produtivo e para a ciência e tecnologia aqui, juntando essa tríade, digamos aqui. Perfeito, é um prazer tê-los aqui conosco, E doutor Cláudio, para iniciarmos aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, o senhor pode falar um pouquinho o que é o escritório de projetos, quais projetos eles têm desenvolvido, como que funciona essa parceria junto à SecTed? Pois não. Em primeiro lugar, o escritório de projetos, vale a pena destacar, é uma iniciativa que eu diria visionária do nosso presidente, Carlos Xavier. É inovadora, porque em nenhum outro estado brasileiro o sistema de Federação da Agricultura, Senar, tem um escritório de projeto. É o único que tem. Por que que isso foi pensado? Porque a gente não tem como desenvolver o agro num estado onde a gente não leva em consideração a questão do conhecimento, a questão principalmente da incorporação do pequeno produtor à realidade tecnológica vigente. Para o grande é muito fácil, porque ele tem conhecimento, ele tem recursos, ele vai buscar onde ele identificar que existe, ele vai buscar o apoio tecnológico que ele tem, que ele acha que é importante para ele. O pequeno, se ninguém fizer nada por ele, ele vai ser simplesmente alijado do mercado, porque as exigências tecnológicas são cada vez mais importantes e ele não consegue acompanhar essas demandas. Ele tem dificuldade porque ele não sabe onde é que tem, ele não sabe o que é e ele não tem recursos para ir buscar. Então, o escritório de projetos, ele foi criado nessa perspectiva. A gente trabalha, e aí a gente tem que destacar as parcerias, esse apoio do governo do estado através da SecTed é um apoio fundamental e foi de primeira hora. Tanto que hoje a gente trabalha com 6 projetos. Todos os 6 projetos têm o apoio do governo do estado através da SecTed. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer ao governo do estado, a SecTed, e ressaltar a visão que eles têm da importância da tecnologia para atingir os objetivos de desenvolvimento que foram colocados pelo nosso governo. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte: a gente fala muito em bioeconomia, Bioeconomia é uma palavra bonita. Ela pode ser apenas figura de retórica,
Mas o que a gente quer, e o que a Sectet quer, eu posso falar pela Maria, é que ela seja algo concreto. Nós queremos transformar essa palavra bonita numa concretude, garantindo o desenvolvimento sustentável do Pará e a melhoria da condição de vida da nossa gente. Para isso, pelo menos duas coisas são importantes, fundamentais, eu diria. A gente tem que conhecer a biodiversidade, então ampliar o conhecimento acerca da nossa biodiversidade e, tão importante quanto, formar recursos humanos que possam trabalhar com essa biodiversidade pautado no conhecimento, pautado na tecnologia, na ciência. Então, isso é a base fundamental. São extremamente necessárias essas duas ações. Elas não são suficientes, mas elas são condição sine qua non, diria, para que a bioeconomia se torne concreta, se torne realidade. E nós temos certeza que nós vamos chegar lá. Muito bom. O senhor falou sobre as pessoas, né, sobre o capital humano, né? E aí eu vou levar essa pergunta para Maria. Maria, assim, como que aproximar a tecnologia dos pequenos produtores, né, dos que estão lá na várzea, né? Como que essa tecnologia ela pode chegar, como que os projetos desenvolvidos em parceria eles estão trabalhando nesse sentido? Uma estratégia, né, falando enquanto representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Técnica e Profissional, né, então passa pelo conhecimento, como o professor falou, é de trabalhar os projetos de sustentabilidade. Então, trabalhar a inovação dentro do viés da sustentabilidade. Então, uma forma da Secretaria oportunizar, né, essa transferência de tecnologia, esse nível de conhecimento, a ponto que os pequenos produtores ou os produtores com processos produtivos tradicionais pudessem ter um incremento no seu processo e chegar ao nível de competir no mercado, em forma de parceria. Nós temos as iniciativas dentro do programa de inovação que são as chamadas, né, onde a gente disponibiliza apoio técnico e financeiro para esses empreendimentos que também estão voltados para a inovação, mas por vezes, para essa inovação chegar em algumas regiões, como os projetos onde são desenvolvidos para a região do Marajó, para a região do Baixo Tocantins, que tem uma certa dificuldade do ponto de vista logístico, que elas não estão aqui dentro do centro, a gente precisa de parceiros, e parceiros que têm essa capilaridade, como é o caso aqui, né, da FAEPA e do Senar, nessa capilaridade de, através do sindicato, tem que ser um parceiro para que esse conhecimento, né, a partir da expertise aportada dentro dos projetos, ela consiga chegar à comunidade, né, não só levando o conhecimento, mas na realidade a gente faz a ideia dos projetos é que eles façam uma interface, aproveitando, né, o conhecimento, né, que aquelas comunidades, que aquelas pessoas já detêm, né, de anos de estar ali trabalhando esse processo, para que o mercado, que também tem essa demanda, consiga absorver de uma maneira com possibilidade de escalar. Então, a gente precisa fazer essa transferência, né, de tecnologia que passa pelo conhecimento, né, essa interface dos dois saberes, digamos assim, para que chegue esse produto no mercado, mas com a identidade, né, daquele conhecimento que está enraizado naquela localidade. Então, parcerias, elas são estratégicas para essas cadeias estratégicas. Então, nós estamos falando aqui de cacau, falando de açaí, que são duas cadeias estratégicas. E aí, puxando um pouco a fala do professor, né, Dr. Cláudio, essa é a bioeconomia, né? É ter parceiros que consigam fazer com que o pequeno produtor que está longe, né, por vezes da academia, que também a gente precisa desse conhecimento, ele consiga acessar e poder chegar ao mercado. Então, o projeto ele traz essa possibilidade de incrementar esse processo produtivo e de trazer produtos com essa, digamos assim, com essa referência territorial. Então, esse é o encaminhamento. E a inovação, ela não passa também só por produtos, né? Ela passa por uma inovação social, porque as pessoas que estão lá, elas por vezes, elas vão mudar, né, a sua perspectiva de vida. Então, os que aderiram ao projeto, eles vão ter a oportunidade de conhecer, de como fazer com que o seu produto chegue ao mercado. E aí, quando a gente diz de bioeconomia,
e falando de uma inovação, o plano ele é uma inovação, né? Então é uma estratégia do governo do estado de trazer uma possibilidade de mudança na matriz econômica. Nós estamos, né, dentro da faixa equatorial que permite essa biodiversidade. Então as nossas comunidades elas já estão ali há anos, né, sobrevivendo pelo conhecimento tradicional. Então, nessa perspectiva é que nós fizemos uma audiência aqui, né, provocada pelo presidente da federação, pela demanda dos prefeitos dessas regiões, principalmente a região, inicialmente foi a região do Baixo Tocantins, né, que os prefeitos trouxeram as necessidades das comunidades. Olha, nós temos uma grande produção, mas nós não queremos só entregar, né, o produto, né, in natura, nós também queremos ter o conhecimento de processos para competir em outros segmentos do mercado. Então, os projetos que foram pensados junto com a FAEP, o Senar, foi nesse sentido, entendeu? De juntar, né, esse conhecimento tradicional, aliado ao conhecimento técnico, né, e o governo do estado, através da política pública, aportar recurso para que essa ação, digamos, chegue lá no pequeno produtor que está lá, né, dentro do seu rito, né, de sobrevivência, né, conduzindo isso há anos na floresta. Então, é uma perspectiva fantástica se nós vamos pensar, né, desse arranjo de parceria e do pequeno produtor lá dentro do seu conhecimento tradicional, sem sair da sua propriedade, né, receber esse conhecimento e ter oportunidade de estar concorrendo em nichos específicos de mercado que tem essa demanda por produtos amazônicos. E nessa epopeia que a gente vive, né, como eu disse, as parcerias são fundamentais. Além da parceria com o governo do estado, a gente destaca também a importância da parceria com a academia. E o professor Alberdan está aqui porque ele é o principal parceiro dos nossos projetos através do conhecimento que é gerado, tanto daqui para lá como de lá para cá. Aquilo que já é o conhecimento que as populações tradicionais já têm, que desenvolveram ao longo dos séculos, né, trabalhando com produtos. E eu queria até ressaltar que a gente começou, e a Maria sabe muito bem disso, a gente começou com cacau, mas cacau nativo. É um cacau diferenciado. E açaí, né? Também o açaí do Baixo Tocantins, a maioria esmagadora da produção é açaí nativo. Tá? Então, como é que a gente agrega valor, né, a esses produtos, inclusive destacando esse lado de ser nativo, de ser, na maioria das vezes, ainda não comprovado científico, mas material orgânico, porque quem aduba é o rio, né, que traz os sedimentos que acabam fornecendo adubo. Mas o conhecimento embasado na ciência é importante para agregar valor. E aí, a parceria com a Alberdan, ela é fundamental. Nós temos uma parceria que já está gerando uma série de produtos bastante interessantes, gerando publicações, gerando trabalhos levados para congresso. Quer dizer, nós não estamos apenas fazendo o repasse de tecnologia, nós estamos gerando conhecimento, e isso é muito importante. E o Alberdan é o grande responsável, como coordenador do laboratório lá, por essa parte que eu acho que é fundamental. Nós estamos gerando conhecimento para agregar valor aos produtos tradicionais, que são o açaí nativo e o cacau nativo da região. E já temos resultados interessantes que a gente vai abordar daqui a pouco. Já temos. E eu quero fazer um resumo, né, com base nisso, em que o Dr. Cláudio ressaltou e que a Maria colocou para nós, é que em 2009 a Universidade Federal do Pará, ela deu um grande salto, né, quando eu levei junto com mais 2 colegas a proposta da criação da Faculdade de Biotecnologia, né?
Então, na época, esta faculdade ela ia ser criada no centro tecnológico, mas por motivos logísticos, o Instituto de Ciências Biológicas, né, nos deu todo o apoio e nós iniciamos um curso tecnológico, né, na academia dentro do que a gente chama do setor básico, né? E o Instituto de Ciências Biológicas ele aceitou a ideia e nós criamos então a Faculdade de Biotecnologia juntamente com o programa de biotecnologia. Por que isso? Porque nós carecíamos na época de massa crítica que pudesse trabalhar a biodiversidade amazônica, né, o aproveitamento de recursos naturais e os resíduos agroindustriais, né, de maneira que nós pudéssemos causar menos impacto ambiental. E dessa maneira, então, o curso foi criado. Hoje o curso funciona perfeitamente bem dentro da universidade. É um dos cursos bem conceituados dentro da CAPES, né? Temos alunos que já saíram do país, foram fazer estágio fora, pós-graduação. Temos vários professores que estão formando esses recursos, né? E dentro dessa visão da biodiversidade ser trabalhada juntamente com a biotecnologia, entra a questão da química, aonde a química ela é importantíssima para fazer as transformações necessárias. Então, a formação de recursos humanos ela passa pelo conhecimento bio, pelo conhecimento químico e pelo conhecimento justamente de manipulação dessas matérias-primas em maior escala para poder gerar não só o conhecimento, mas gerar produtos, gerar processos, né? E esse ponto ele é extremamente importante, por quê? Porque quando a gente fala de inovação, a gente tem que pensar que essa inovação ela parte justamente de fontes de matérias-primas que vão ser agregado valores a isso, né? E para isso também tem que pensar nos pequenos produtores, pensar nas pequenas empresas, nas médias empresas, até nas grandes empresas, né? Mas o foco principal nosso é o incentivo à criação de novas empresas, né? Formar esse pessoal com uma nova concepção para que eles possam criar startups, criar negócio e ter essa vertente de parcerias, como foi colocado pelo Dr. Cláudio e pela Maria. Por quê? Porque hoje um recurso humano muito bem formado, ele tem que buscar aonde se gera cadeias produtivas, né? E ele tem que ser um elo a partir do momento, então, que ele passa a ser um ponto estratégico para o desenvolvimento de negócios para a sociedade. Então, a partir do momento em que nós temos uma instituição, que é a maior instituição da Rede Norte, que tem uma parceria excelente como essa que o Dr. Cláudio acabou de colocar, e gerenciado por projetos que são financiados pelo governo do estado, né, através de um órgão como esse, que é a CEPTET, ele vem ao encontro daquilo que nós chamamos de alavancamento da ciência e desenvolvimento da tecnologia, né? Então, para nós, isso é um sonho. Por quê? Porque muitos de nós, muitos dos meus colegas vêm trabalhando incessantemente para a geração de produtos, mas muitos ainda têm uma visão acadêmica não pela falta de vontade de alavancar isso, mas justamente pela questão da falta de recurso, pela questão que a academia ainda ela está engatinhando para poder desenvolver tecnologias que possam chegar nas empresas, alavancar isso que a gente chama de scale-up, fazer grandes produções, trazer as empresas para dentro da universidade para que haja uma maior integração. E essa parceria, ela é a ponta, que a gente pode falar assim, a ponta do iceberg, para que seja um modelo nessa direção, né? Um outro ponto também muito importante é que a formação de recursos humanos ela é fundamental.
tá? Ela não é a única parte importante, ela é a parte mais importante, porque sem a formação de recursos humanos, nós não vamos poder desenvolver a ciência, nós não vamos poder desenvolver a tecnologia, nós não vamos poder fazer a transferência de tecnologia e, consequentemente, nós não vamos ter pessoal para poder criar as startups e fazer as transformações que nós queremos. Então, dessa maneira, já dentro dessa parceria, nós estamos hoje, olha, com 3 profissionais desenvolvendo o pós-doutoramento, né? 2 profissionais já desenvolvendo o mestrado e mais um, né, em nível de doutorado. Então nós estamos... Só dentro dos nossos projetos. Exatamente, só dentro dos nossos projetos, dessa colaboração. É justamente o casamento, né, academia com o sistema produtivo e com o produtor, quem está lá na ponta, né? Porque é isso que eu imagino que seja um dos desafios, inclusive da própria academia, né? Exatamente. E nós temos, né, pouco mais de 1 ano nessa parceria. Então veja, é uma parceria que já começa bem sucedida e ela desponta de fato, né, para uma perspectiva de realização concreta, né? E não é só isso. Tem uns pontos que a gente acha que é fundamental hoje, que é a questão da qualidade, a qualidade dos produtos que estão sendo gerados, né? Então, dentro da Universidade Federal do Pará, os laboratórios de investigação sistemática em biotecnologia e biodiversidade molecular, do qual eu sou coordenador, ele se propõe a fazer todas as análises de controle de qualidade, de rastreabilidade de algumas dessas culturas, né? E a geração de alguns produtos e alguns processos, né? Que a minha área ela está envolvida nessa parte de ciência e tecnologia. Então, como falei para você, eu sou, né, um dos expoentes dentro da área de biotecnologia. Inclusive, a minha formação é engenharia química, né? Eu fiz o meu mestrado em química e biotecnologia, fiz o meu doutorado em bioquímica voltado para biotransformações com a vertente para biotecnologia e fiz o meu pós-doutorado em biotecnologia, né, no departamento de biotecnologia na Espanha. E hoje, né, nós estamos com uma gama de alunos e principalmente alunos que estão envolvidos nesse projeto, justamente para que possamos ter um pessoal com uma boa qualificação nessa vertente dessas culturas, principalmente do cacau e do açaí, né? E temos resultados assim despontando para a geração de novos produtos, né? Alguns produtos daqui a pouco o Dr. Cláudio vai falar, mas é importante ressaltar que, por exemplo, biodiversidade, biotecnologia, química e bioeconomia hoje existem muitas retóricas realmente, né, sobre isso. E para que a gente possa realizar isso, né, nós temos que mostrar, né, o recurso humano formado, os produtos gerados, os processos gerados, as cadeias produtivas dentro dessas comunidades e agregar as empresas que de fato vão utilizar essas matérias-primas, esse conhecimento para poder transformar tudo isso em inovação. E a inovação, só a inovação se ela estiver no mercado, né, sendo usada pela população, né? Pode colocar assim, tá? Sim. E aí entra a questão das startups, né, Maria? Também, sim, né, que a gente já vê até que aqui no Pará está tendo uma movimentação bem grande, né, em relação a essa questão de novos produtos, né, de novos serviços, aproveitando já da nossa biodiversidade. Né? Você pode falar um pouquinho para a gente como é que está esse cenário? Sim, nós temos o que a gente chama de um ecossistema aquecido, em maturidade. Né? Então, se você olhar, né, não dá para a gente concorrer com outros, né, digamos assim, outras regiões, mas aqui nós temos um estado que ele é pulsante.
E esse movimento que nós estamos fazendo aqui dentro desse cenário de construção, ele impulsiona digamos assim, esse amadurecimento. Porque nós temos o governo do estado, né, através da secretaria disponibilizando apoio, a academia, né, fazendo a formação, né, e aqui o setor produtivo, digamos, sendo um elo nessa articulação entre o conhecimento, entre o produto com potencial para chegar ao mercado. E nós temos hoje, né, dentro da secretaria, o programa de inovação, que a gente até diz assim, olha, lá atrás não se falava em bioeconomia, né? A gente falava em biotecnologia, em biodiversidade. E aí, quando as chamadas foram sendo disponibilizadas ao público, né, que tivemos a introdução, a inscrição dessas propostas, a maioria delas, elas passam pela biodiversidade. E aí é uma coerência, porque nós estamos no estado onde as cadeias, né, elas passam por essas culturas, né, que são muitas vezes endêmicas daqui, como o nosso cacau tradicional, nativo, como o Dr. Cláudio falou, o cacau, né, dentro dos seus aspectos de terroir, né, mas nós temos uma demanda muito grande de mercado desse cacau que vem dessa região, por vezes, tradicional. Então, nós temos inúmeros desafios, inúmeros problemas. E o que a gente diz, né, dentro do ambiente é onde nós temos problemas, nós temos possibilidade de soluções. Perfeito. E essa solução, ela passa, né, pela essa construção que é dentro da pegada das startups. Então, uma startup, ela traz, por vezes, uma solução para um determinado problema, e nós temos dentro dos programas várias iniciativas voltadas para o açaí e voltada para o cacau, tentando resolver esses, digamos assim, esses gargalos que nós temos na cadeia. Então, vai desde um processamento, um processo que pode ser melhorado, e aí até é interessante falar, porque as startups, elas não passam só por aplicativos, que as pessoas às vezes têm esse entendimento, né? Só a tecnologia, né? Não. Melhorar um processo, né? Melhorar um beneficiamento de um determinado produto, ele passa por inovação. Então, uma inovação de processo, né? Uma inovação por vezes até de gestão, enfim, mas aprimorando para que isso venha a melhorar. E nessa perspectiva, nós temos propostas que, por vezes, elas vão desde estar trazendo uma inovação dentro, por exemplo, de equipamentos, né, que vem contribuir para um salto dentro de um processo produtivo e que ele consegue entregar e acessar determinados mercados. Dentro do cacau, por exemplo, nós temos diferentes níveis de nibs, de granulometria do pó, e nós que já estamos, digamos aqui, aculturados com esse pó, né, o achocolatado. Sim. Aqui, por exemplo, que é um produto pronto no mercado, né? E aí, quando a gente se depara, às vezes, com um produto tradicional, e causa uma certa estranheza, porque ele tem uma granulometria diferenciada. Mas isso é uma cultura, um treinamento. Então, por isso que e as startups, elas por vezes estão nessa pegada de estar construindo soluções para resolver esse determinado produto e que ele chegue ao mercado a nível de competir com o que já está estabelecido, né? E trazer elementos novos. E aí entra a questão do orgânico, como o professor falou, que nós temos essa cadeia diferenciada do Estado e que ela não está, por vezes, certificada, mas ela tem os elementos que já comprovam isso ao longo dos séculos. Então, e o cacau, por exemplo, que ele vive nesse regime de floresta, que a gente diz, né? Dentro do extrato da floresta, nós temos outras espécies. E as startups, elas surgem dentro do programa com essa pegada da biodiversidade. Outras passam pela vertente da biotecnologia. Nós temos inúmeras soluções que a gente diz até que ainda estão nas prateleiras das universidades, né? Então, tem muito conhecimento gerado, muita pesquisa desenvolvida com potencial de também trazer soluções para o mercado. Então, o governo do estado também, através dos editais, disponibiliza a possibilidade de que essas startups, né, venham concorrer a acessar o recurso. O conhecimento técnico é importante. Eu sempre destaco dentro do programa de inovação, que a gente chama de aceleração, né, que é um conhecimento para aprimorar a proposta do empreendedor, assim como o próprio empreendedor em si, né, porque ele passa, né, por melhoria do seu conhecimento. E aí nós temos as chamadas para ideação. Dentro da ideação é isso, é uma possibilidade de negócio. Ele submete uma ideia e que essa ideia, ao ser avaliada, que tem potencial, né, para escalar, para se resolver uma solução, para trazer
um produto ou melhorar um processo para o mercado, ele recebe esse conhecimento técnico. E aí passa desde como melhorar a sua equipe, né, como criar um plano de negócio, né, um planejamento estratégico que é fundamental, né. Então imagina, por vezes nós temos lá empreendedores que eles vêm da academia com conhecimento de um projeto científico, mas ele não tem, por vezes, o conhecimento de um projeto de mercado. Né, Que é já o que o produtor, né, no campo, no dia a dia, pode trazer também, então, né? Isso tudo passa por conhecimento. Então, um diferencial para toda a política pública, né, e é o papel da secretaria, dos parceiros aqui, é que ela passa por conhecimento. Então, a inovação, as startups, elas têm que estar o tempo todo, né, se atualizando, porque a dinâmica do mercado ela é altamente competitiva. Então, por vezes, um modelo de negócio que hoje ele está resolvendo o problema, de repente amanhã ele já tem um concorrente e ele tem que estar o tempo todo, né, trazendo solução. A gente diz que dentro desse ambiente de negócio, o foco não é o retorno financeiro. O foco é estar melhorando a vida das pessoas, né? É o que você entrega para a sociedade. E, por vezes, eu, enquanto consumidor, eu quero, né, algo que vem resolver o meu problema, né? Então, é essa pegada que nós temos que trabalhar dentro dessa construção, que passa pelo conhecimento tradicional, que passa pelo conhecimento, né, por vezes, científico, acadêmico, estar fazendo essa junção. Entregar uma solução que resolva a vida, né, do cidadão, da comunidade, e que em escala ele pode ter um retorno disso. Então é nesse caminho, né, que a gente vem trabalhando dentro da secretaria, de estar articulando o conhecimento técnico e, por vezes, algumas propostas, né, elas são avaliadas para receber o aporte financeiro. E isso envolve uma dinâmica muito grande. Então, isso que a Maria falou, assim, há uma preocupação não só do Estado, mas da academia, mas também do Senar, com relação à questão da geração de novos produtos. Porque, veja, vamos falar do açaí primeiro, né? É louvável alguém produzir o açaí e exportar, mas mais louvável é não exportar esse açaí da maneira como ele está sendo feito, e sim pegar esse açaí e fazer novas transformações, gerar novos produtos, agregar valor a isso, gerar produtos que sejam produtos nobres, né? Então a aplicação da biotecnologia ela vem justamente para diversificar e gerar, né, novas vertentes de negócio, né? Então, dentro da colaboração que nós estamos fazendo, pelo menos todos esses 6 profissionais que estão sendo preparados agora, eles estão trabalhando na geração de novos produtos a partir do açaí, geração de novos produtos a partir do cacau, né? E isso mostra, ou melhor, vai dar uma visibilidade para o Estado, né? Vai dar uma visibilidade na questão da qualidade do profissional que está sendo produzido. Vai dar uma visibilidade na questão do agregamento de valores nas fontes de matérias-primas para a geração de novos produtos. E também vai incentivar a criação de novas startups, porque esses produtos eles vão agregar valores, né? E agregando valores ele vai atrair a sociedade para poder então entender que a ciência, a tecnologia, a academia, o governo e as instituições que estão trabalhando nesse sentido, elas têm que manter uma dinâmica de maneira que tudo isso realmente possa se concretizar e se mantenha, né? Esse é o mais importante. Sustentabilidade do negócio. Eu queria, né, aproveitar para o que a Paula acabou de falar, sustentabilidade. Primeiro, é importante a gente dizer o seguinte: a gente não trabalha apenas com o conceito tradicional de sustentabilidade, onde você tem um tripé que dá suporte, que é a questão ambiental, a questão econômica e a questão social. No Pará, eu até ouso dizer, na Amazônia como um todo,
Existe um quarto eixo que é fundamental, que é a questão cultural. Então, além da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade econômica e da sustentabilidade social, para nós é fundamental a sustentabilidade cultural. Porque aquilo que a gente quiser fazer, por mais que seja do ponto de vista do negócio interessante, mas que vá não ao encontro, mas de encontro com aquela cultura que existe naquela comunidade ou naquela região do Estado, a gente não vai conseguir lograr êxitos. Então, é fundamental levar a questão cultural como determinante também na questão da sustentabilidade. Senão, não vai ser sustentável. A outra questão é, depois das intervenções da Maria e do Alberdan, eu me permito fazer um resumo. O que a gente está trabalhando mexe com inovação, estrito sensu, mas também lato sensu. A gente não está falando só de inovação tecnológica. A gente trabalha com inovação tecnológica de produto e de processo. Por que isso é importante? Porque a gente tem que gerar cada vez produtos com maior valor agregado. O Albertão citou o caso do açaí. O açaí hoje congelado é praticamente uma commodity. Isso restringe os ganhos de quem trabalha com isso. Você partir para produtos mais sofisticados, de maior valor agregado, que tem uma maior agregação de conhecimento, é fundamental para dar, principalmente para o pequeno, que trabalha numa escala menor, condições de ter um ganho digno. É isso que a gente se preocupa. Então a gente trabalha com inovação de produto e processo, mas não é só. A gente trabalha com inovação social, porque a gente quer empoderar as comunidades produtoras. A gente quer envolver a questão da família. A questão de gênero para nós é importante, porque a gente trabalha, inclusive, a capacitação das mulheres para que elas comecem a gerar produtos artesanais que têm um valor agregado, que pode ter um valor agregado excelente. A gente também tem que pensar que a gente tem que inovar o mercado. A gente está acostumado a fazer a mesma coisa e vender no mesmo lugar. A gente tem que pensar em atingir novos mercados, abrir novos mercados. Por exemplo, no interior, onde a gente está vivendo o dia a dia do trabalho, a gente já identificou que as cadeias produtivas, tanto do açaí nativo quanto do cacau nativo, no Baixo Tocantins ou no Marajó, no caso do açaí, elas podem ajudar a gente, ao produtor ganhar mais com turismo, fazendo turismo ecológico nas propriedades deles. Isso, inclusive, vai nos ajudar a divulgar a forma como eles produzem, que é diferenciada e que merece ser remunerada pela condição. Não é só isso. A Maria colocou, inovação de gestão é fundamental. Se a gente não conseguir isso, a gente não vai conseguir, por melhor que seja o produto, a gente vai ter um problema na hora de colocar no mercado. E, finalmente, a questão de modelos de negócio. Eu só queria lembrar que uma das empresas mais inovadoras do mundo, hoje considerada, que é a Apple, o maior sucesso da Apple é a inovação de modelo de negócio. Imagine que ela criou uma forma diferente de vender música, que você baixa a música na internet e a música que você quer, e como é milhões e milhões de pessoas, como são bilhões até de pessoas baixando ao mesmo tempo, o preço unitário é pequeno, e a gente se livra da escravidão das mídias. Quem não se lembra que a gente às vezes tinha que comprar um CD inteiro porque tinha uma música que a gente gostava, né? Isso é uma coisa tão inteligente, essa sacada, que hoje até a questão da pirataria de CD reduziu, que não precisa mais.
né? Porque eu baixo a música que eu quiser. Depois que a Apple criou o iTunes, né? Hoje tem várias outras empresas concorrendo no mercado fazendo mais ou menos a mesma coisa. Mas o modelo de negócio é uma grande sacada e a gente precisa levar isso em consideração. Então, a gente trabalha no todo, é isso que eu gostaria de destacar. Isso que é importante. Então, e de mãos dadas com o governo, né, academia e todos os produtores, de uma forma geral, porque a gente tem que saber quais são as agruras que ele vive, quais são as dificuldades que ele enfrenta, para poder tentar ajudar. Às vezes, um gargalo nem é para um grande, não existe mais porque já tem como resolver. Mas para o pequeno, para aquela região do estado, isso pode ser um enorme entrave que está dificultando todo o desenvolvimento. Então, é essa coisa, a gente tem que ter esse olhar para a realidade, baixar a bola para o território. O território é fundamental, porque a realidade desse estado, que todos nós sabemos, é um estado continental, o estado do Pará, é 1.250.000 quilômetros quadrados arredondando. É muita coisa. Eu tenho culturas diferentes, porque a forma como as pessoas viveram no Marajó e vivem até hoje é uma, totalmente diferente do sudeste do Pará, por exemplo, ou do sul do Pará, que teve um outro tipo de colonização e que a cultura é totalmente diferente. Então, isto é fundamental, olhar desta forma. É o que a gente tem feito. Perfeito. Até aproveitando, né, doutor Cláudio, você falou dessa questão da como que, com o exemplo da Apple, né, como que se tornou mais acessível. E muitas das vezes o produtor, talvez pequeno, e até mesmo o médio produtor, tem aquela visão, assim, pode ser que tenha aquela visão, né, a tecnologia é cara, porque startup, né, nossa, é coisa de outro mundo, né, então como tornar até mesmo esses termos, essas tecnologias, esses sistemas, a biotecnologia acessível no dia a dia, né? O escritório de projetos tem os projetos, né, junto com a Sectet, mas no dia a dia, né? Essa questão da linguagem, da cultura, né? Como é que a academia chega, como é que o escritório de projetos chega aos produtores. Mostrando sim, você pode sim ter tecnologia. Eu acho que só tem uma forma, tem que chegar e dialogar. Você tem que mostrar. E esse é o processo que a gente faz. Existe, e principalmente no interior a gente vê, a questão do exemplo. A gente trabalha com produtores que são atendidos diretamente e eles acabam sendo multiplicadores dessa tecnologia. Na medida em que as coisas começam a dar certo, o vizinho fica de olho. Aí o vizinho também quer. Entendeu? Essa é uma questão, é uma estratégia que precisa ser trabalhada. E nos nossos projetos a gente só trabalha assim. Quer dizer, a gente vai, conversa, dialoga, mostra. Não apenas se preocupa em dar peixe. O mais importante é ensinar a pescar. Então é isso que a gente trabalha. Cláudio, puxando um pouco essa sua fala, tem um viés que é interessante a gente também colocar, que é a segurança alimentar, né? Sim. Então, o conhecimento, ele permite que o produtor entenda a capacidade que ele tem de produção e de escala. E com isso, né, ter a possibilidade de ter a garantia da sua produção e do seu consumo. Porque se ele não tem esse conhecimento, ele fica muito vulnerável para a demanda do mercado. Né? Então, você sabe que a demanda ela é agressiva, né? Principalmente para o açaí. A gente diz que o açaí ele concorre com o cacau, né? Porque o açaí, o recurso financeiro chega lá, ele só tem que tirar, né, e entregar para o comprador. O cacau não, né? Ele precisa ter algumas etapas para gerar, né, um produto que tenha, né, um determinado valor com agregação no mercado. Então, quando a gente estamos falando aqui dessas relações, academia, mas o produtor,
produtor pequeno, né, principalmente o produtor tradicional, ele está ali dentro da sua lógica de necessidade. Então, por vezes, ele fica nessa vulnerabilidade para o mercado. Então, se ele tem conhecimento, o aspecto que os projetos têm levado da gestão, das planilhas, de fazer com que ele entenda, né, quanto que ele escolhe, e até porque nós estamos falando de produto que eles também estão na escala de safra. Né? Então, como é que ele vai fazer a gestão? Né? Ele tem que trabalhar a diversidade de produtos, ele tem que entender um pouquinho pela própria sobrevivência dele. Eu acho que isso é fundamental. Né? E deixa de ficar, né, à mercê daquele momento, né, de safra, momento climático que seja. Não, e tem uma coisa também que eu acho que vale a pena comentar, que tem a ver com o sistema. Talvez um dos grandes problemas que a gente viva é que a assistência técnica rural oficial nossa, ela não consegue atingir os objetivos que a gente gostaria. Mas aí o próprio sistema tem uma resposta. Né? Aqui, através da CNA, foi criado um programa que é a ATEG, Assistência Técnica e Gerencial. Isso também é uma forma de você estar difundindo todas as questões relativas à gestão e a conhecimento como um todo, conhecimento técnico, conhecimento na área de gestão. O trabalho que a ATEG pode ajudar a gente a fazer, né, é muito importante, porque a gente também tem que colocar em mente o seguinte: projeto, por definição, tem princípio, meio e fim. Então, a gente tem que ser capaz, ao longo do projeto, de mudar, pelo menos, a estrutura de pensamento do produtor. Mas a gente também não pode pensar que, quando acabar o projeto, o que é que vai acontecer com o produtor? O meu sonho, e eu tenho, inclusive, trabalhado nessa direção, é que a ATEG continue trabalhando com aqueles produtores que a gente, ao longo do projeto, trabalhou. Aí eles não vão ficar sozinhos, eles não vão ficar desamparados. Eles vão ter uma assistência técnica e gerencial que os ajude a ir crescendo. Na área rural, eu diria até em qualquer área, mas na rural, mais do que nas outras, o sistema de assistência técnica é fundamental. Então, a gente tem um instrumento. Por exemplo, a gente falou sobre açaí, falou sobre cacau, mas a gente tem no Marajó projetos com sistemas agroflorestais, né? E eu até dividiria em dois, porque tem SAFs e viveiros. Viveiros é um projeto que é o alicerce do SAF. Porque como é que eu vou montar sistemas agroflorestais se eu não tenho mudas de qualidade devidamente certificadas para fazer os meus sistemas? Né? Então, identificado que não havia lá no Marajó, e nem no Baixo Tocantins, diga-se de passagem, a gente levou o Viveiros para lá, para que a gente dê uma oportunidade até de gerar renda para quem for trabalhar com viveiro, porque ele vai vender as mudas para quem vai plantar, mas garantir que eu vou ter produto de qualidade, quer dizer, eu vou ter mudas certificadas de qualidade que podem ser utilizadas na criação dos sistemas agroflorestais, que, para quem não sabe, é agricultura de baixo carbono, ABC. E agora a gente está vivendo o ABC+. Tem uma questão interessante, doutor Cláudio, nesses dois projetos, né, só para complementar a sua fala, que é a conservação do material genético. Isso. Porque para nós que trabalhamos dentro desses recortes, né, de várias Amazônias, quando você introduz o conhecimento para o produtor preparar a muda a partir da planta local, ele vai conservando a característica que permite ele garantir
esse conjunto de fatores para que ele, por exemplo, o cacau seja um terroir daquele lugar, para avaliação. Então isso é importante nesse aspecto de Amazônia, porque por vezes, e nós já participamos de muitas feiras, por exemplo, em feiras na França, que quando a gente leva o cacau lá de Mocajuba, da região do Baixo Tocantins, ele vai na coordenada e ele certifica, olha, mas é uma floresta mesmo. Então ele tem que ter a tecnologia, ela traz essa aproximação, né, muito forte do consumidor, do produtor com a localidade. Então, esses projetos, eles têm nesse viés de garantir esse conjunto de características para que a gente conserve a floresta e a produção nesse aspecto. Porque nós temos dentro do cacau, por exemplo, vários sistemas, tem o convencional e tem esse que nós estamos trabalhando, determinando, né, de maneira tradicional. Então, para que ele não fique, por vezes, vulnerável em receber material genético com outras características e, justamente, ela concorrer e, por vezes, se perder essa valoração dessas características que são embutidas a esse terroir. Então, é importante validar isso agregação de valor. E algo que o mercado tem exigido cada vez mais, essa rastreabilidade hoje, né? Deixa eu só terminar. Eu tenho um projeto também que eu faço questão de citar, que é o projeto da aquaponia, e que tem tudo a ver com o que a Maria colocou da segurança alimentar. Tá? A gente também está trabalhando no Marajó e vai trabalhar no Baixo Tocantins, vai começar agora, a questão dos sistemas aquapônicos. O que é isso? Né? O nome. Aquaponia é a criação de peixe aliada à criação, à produção de vegetais, né? Aliada, integrada à questão da produção de vegetais, que muitas vezes, no sistema hidropônico convencional, o pessoal trabalha fundamentalmente legumes, verduras e tal. Mas, na verdade, pode produzir qualquer tipo de vegetal, né? Pode produzir muda de cacau, pode produzir muda de açaí. A UFA já faz isso, né? Que é a nossa parceira no projeto. E aí, a ideia do projeto é disseminar essa cultura de produção integrada do vegetal com o peixe e contribuir decisivamente para que você fortaleça, a questão da alimentação do próprio produtor, né? A alimentação não se restringe apenas à alimentação familiar. A gente também orienta no sentido de que as prefeituras, que são parceiras em vários desses projetos, elas também incentivem a que eles se juntem para fornecer para a alimentação escolar. Além da questão econômica, tem mais uma questão de natureza social. O dinheiro que vem do FNDE para a prefeitura pagar a alimentação escolar, ao invés dele comprar um produto de São Paulo e o dinheiro ir para São Paulo, o dinheiro fica girando no próprio município ou no município vizinho, porque às vezes você vai ter um município que produz, estou chutando, apenas exemplificando, tomate, e o outro produz alface. De repente, o que produz tomate vende para esse município, mas vende para o vizinho também. O alface idem. Então você consegue fazer com que aquela região, de uma forma geral, tenha benefícios de desenvolvimento, porque o dinheiro da alimentação escolar gira e gera, em função disso, todos os benefícios econômicos que pode gerar. É muito melhor do que comprar um negócio em São Paulo, no Rio Grande do Sul, ou no Rio Grande do Sul agora até que não seria mal, né, ajudar, mas em qualquer outro lugar do Brasil. É sempre importante a gente ter essa visão de desenvolvimento sustentável, uma forma de garantir com que as coisas possam melhorar. A condição de vida da nossa população precisa melhorar. Nós não podemos continuar vivendo num estado rico com um povo pobre. Particularmente o Marajó
é uma vergonha, porque se eu pegar os índices sociais, eu vou ver que nós temos os municípios com pior IDH do Brasil, a maioria deles no arquipélago do Marajó. Sim. E para que a gente possa fazer essa integração, existem duas coisas importantes, né? Sobre a questão do terroir que a Maria falou e sobre essa questão da qualidade que o Dr. Cláudio falou. Então, são necessárias aplicações de tecnologias avançadas para que tenhamos, por exemplo, padrão de reconhecimento do produto. Então, vamos falar assim, caso do cacau, né? Ora, para que esse cacau ele tenha um padrão de reconhecimento, é necessário que a gente tenha determinados tipos de observância científica. Um deles é, por exemplo, a análise do perfil metabólico. E aí esse perfil metabólico ele pode estar relacionado com os aromas que estão relacionados com as moléculas voláteis. Ele pode estar relacionado, por exemplo, com os fenólicos, que são as moléculas que vão dar atividade, por exemplo, antioxidante. Né? Ele pode estar relacionado com o sabor, a textura, que estão relacionados com os lipídios. Então, nós precisamos ter um fingerprint disso para poder, então, nós dizermos que aquele cacau, aquela estirpe, ela tem a mesma origem. Então, dependendo de onde ela é produzida, né, a gente fazendo todo um trabalho de reconhecimento metabólico, nós vamos poder realmente mostrar a origem dela. Né? Então, tudo isso são aplicados técnicas avançadas de lipidômica, de metabolômica, de estatística multivariada e várias outras técnicas no qual o pequeno produtor ele vai ter a certificação, né? A empresa que vai trabalhar vai ter a certificação aliada ao quê? Aos sistemas de rastreabilidade, né, desse produto. Então isso tudo está muito bem integrado. E é importante a gente ressaltar o seguinte, né? Nós já estamos fazendo isso. Nada do que o Alberdan acabou de falar não está sendo feito nos projetos. Então nós já estamos preocupados com isso e trabalhando nisso. Isso é muito mais do que estava escrito na proposta original do projeto. É porque na medida que a gente vai avançando, a gente vai enxergando que pode avançar mais. Essa pergunta que eu ia fazer, né? Hoje a gente já conta com os laboratórios aqui mesmo que conseguem fazer essas análises, né? Gerar esses relatórios, esses dados, como que eles são levados para os produtores ou mesmo para as empresas. A gente já possui esse espaço de análise? Já possui. Eu sou o coordenador dos laboratórios de investigação sistemática em biotecnologia e biodiversidade molecular, né? Na realidade são 6 laboratórios integrados, né? Então que tem esse nome. Então tem um laboratório de microbiologia, onde esse laboratório de microbiologia também ele envolve o laboratório de fermentações, né? Tem o laboratório de cromatografia, que envolve cromatografia gasosa, cromatografia líquida, cromatografia planar, cromatografia contracorrente e cromatografia de alto giro. Então você vê que é um conjunto de cromatografias para poder ter então esse fingerprint. Aliado a isso tem outras técnicas, como as técnicas, por exemplo, de infravermelho e de espectrofotometria ultravioleta visível, que nos ajuda a fazer determinados tipos de quantificação, né? Tem os laboratórios, por exemplo, de separações, tem os laboratórios de identificação, tem um laboratório de biotecnologia vegetal, onde a gente trabalha a questão de produção de células que tenhamos a certeza
de que ela vem de uma mesma origem e manter então a estabilidade genética dessas espécies, né? Agora mesmo, antes de nós virmos para cá, nós estávamos discutindo na questão de algumas plantas que precisam ser micropropagadas, né? E entra essa questão da estabilidade genética, né? Então todas essas tecnologias nós temos dentro da Universidade Federal do Pará e principalmente dentro dos laboratórios que eu coordeno, que já estão sendo feitos com o professor Cláudio, com o doutor Cláudio. Em parceria. Então, se o parceria. produtor quiser trazer uma análise para você feita, Não, já chega faz. via, né? Não, todos os Já produtores atendidos pelo projeto já têm todos esses ensaios sendo realizados. Exatamente. E não é uma vez. Eu tenho pelo menos 2 rodadas na safra e 2 na entre-safra. Perfeito, muito E bom. cada uma você tem a amostragem diferenciada, todos os ensaios, e você compara safra com entre-safra, né? Verifica que algumas substâncias na safra tem mais ou tem menos que na entre-safra e assim por diante. Então, os dados, as informações nós temos, né? Agora, o que a gente vai fazer é passar isso para o produtor. Nós estamos avaliando, por exemplo, né, se mais perto da água ou mais longe da água, numa ilha do Tocantins, você tem um açaí que produz mais ou se produz menos, se tem mais antocianina ou menos antocianina e assim por diante. E, Paulo, uma questão interessante até falando ainda de sustentabilidade, é que no nível de escala, né, os projetos eles atendem as regiões das ilhas, que tem, né, uma série de características de ecossistema. Ele não concorre no mercado com grandes regiões produtoras, por exemplo, de cacau. Então, o que nós precisamos que o projeto traz é essa agregação de valor. Ele precisa melhorar aquela quantidade que ele já produz, já que ele não vai ter, nem pode derrubar, né, e fazer grandes plantios. Então, é nessa pegada que o projeto vem, entendeu? Para melhorar a produção, melhorar a qualidade de vida, ele entregar um produto de qualidade, como o professor falou, acessar mercados específicos. Então, por vezes, ele sai desse mercado que já está estabelecido com grandes players aí de compra e ele chega a nichos específicos. Então, tem essa agregação de valor. A gente tem demanda, né, por exemplo, do mercado europeu que para consumir esses produtos, mas dentro desses fatores. Porque tem boutique de chocolate. Né? E só para dar exemplo, até para antecipar um resultado, né, do projeto. Spoiler! No caso do cacau, todo o cacau do Baixo Tocantins era bulk, considerado, a nomenclatura do mercado é bulk, ou seja, sem classificação, né? Refúgio. Ou seja, o preço dele era mais barato que o mais barato. Hoje, a gente já tem mais de 60% dos nossos produtores, os produtores que a gente trabalha, já tem cacau classificado, e classificado como tipo 1, que é o melhor que tem. Só isso deu uma variação de preço que ajuda o produtor, né, que está ganhando fundamentalmente a ele, enorme. E deu uma credibilidade para o projeto significativa. Por quê? Porque eles estão vendo que as coisas estão mudando. Nós mudamos, na verdade, não é o cacau do Baixo Tocantins que é bulk, né? A forma como era processado, era colhido, processado, beneficiado, é que não era mais adequada. Só melhorando as etapas do processo, a gente já transformou o nada em tipo 1, que é o mais valorizado que tem no mercado. Então, são coisas pequenas para quem está olhando de fora, mas para quem está vivendo a realidade, são coisas enormes, porque muda completamente o patamar de preço do produto. Vemos como aí a ciência agregada à tecnologia e aos modos de produção fazem toda a diferença, né? É muito legal. Eu fiquei muito feliz de ouvir o professor falando
dessa visão da academia, dos laboratórios, de passar uma visão de gestão para os produtores, né? E professor, aproveitando, né, eu vi da UFPA também, né? E na minha época, assim, pelo menos na minha área, a gente não tinha tanto essa visão vamos passar a visão da gestão, de gerir mídias, por exemplo, que é a minha área, né? Como que hoje, com os alunos, com os projetos que existem, projetos de extensão, ensino, já para quem está chegando na universidade, vocês conseguem já inserir esse olhar também? Existem alguns cursos de graduação dentro da universidade que já está preocupado com isso. E um desses cursos é a biotecnologia. O curso de biotecnologia, ele tem já algumas vertentes, né, disciplinas voltadas para essa questão, né? A química, essa semana nós tivemos uma conversa, né, onde a coordenadora do curso de pós-graduação também está preocupada com o pessoal da pós-graduação da Química, justamente para inserir novas disciplinas que estejam alinhadas com a questão da biodiversidade e do bionegócio. E, consequentemente, isso não existe se não tiver gestão, né? E como o Dr. Cláudio falou, existem diferentes vertentes de gestão, né, que foi aqui complementado pela Maria, aonde nós sabemos que a gestão ela começa desde o momento em que o aluno entra na sua própria organização de estudo. Porque se o aluno ele não tiver disciplina, ele não tiver organização, ele não chega em lugar nenhum, né? Então a gente começa a observar por aí. E aí, entrando na academia, ele vai ter as orientações e, né, vai ser só sucesso se ele seguir, né, as hierarquias, as diretrizes e essas novas vertentes que estão sendo colocadas hoje no nosso estado e que me deixa muito feliz porque eu e o professor Cláudio, principalmente, que foi meu professor, né? É um reencontro. A gente sabe da dificuldade que nós tivemos para chegar até aqui, a mudança de mentalidade, que não é algo simples de fazer, a questão da criação dos laboratórios, infraestrutura de laboratórios, né? Pessoal no laboratório, e toda essa concepção ela necessita dessas parcerias, né? Dessa integração. E algo que eu vejo assim que é muito, muito importante é nós estarmos juntos aos pequenos produtores, porque a gente sabe qual é a dificuldade que ele tem, aonde é que dói, né? E nós estamos aqui para dar o máximo que nós pudermos de ajuda para solucionar os problemas que são gerados. Muito bom. Estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast, mais de uma hora, a Ju me sinalizou ali, né? Mas é sempre uma conversa muito agradável, né? E Maria, assim, para fecharmos com chave de ouro, né? Quero inovar, quero mostrar meus projetos, né? Não sei por onde começar. Todo mundo inova porque todo mundo pensa, né? Todos os dias. Mas como? Como que hoje, de repente, o produtor que está lá com o seu negócio no açaí, no cacau, ele teve uma ideia, ele pode partir para uma startup ou para uma ideação? Hoje em dia, né, nós temos vários mecanismos, digamos assim, de apoio. Ele não pode ficar com a ideia dele que a gente diz guardada, porque senão, né, nunca chega a lugar nenhum. Né? Para algumas realidades, né, ainda há um certo desconhecimento do ambiente, em alguns municípios. Mas hoje em dia nós temos sindicatos, né, que estão em todos os municípios, os polos das universidades, né? Nós temos hoje em dia, aqui na região, né, é o ambiente pulsante, né? Tem as comunidades, né, mas tem muito grupo, por exemplo, né? Tem um grupo de hidroponia, professor, que ele é nacional, então as pessoas elas ficam trocando informações. Hoje em dia as comunidades, né, que são pelo grupo de WhatsApp, para quem não tem um ambiente ainda promissor, com co-work, de repente físico, né, mas nós temos as plataformas, né, então tem todo um ambiente aí de mídia interativa que você pode estar obtendo informação. Mas não guarde a sua ideia. Tem as salas do Sebrae também, que são uma oportunidade, tem as secretarias de agricultura, então assim, ele tem que buscar um apoio dentro desses espaços, né, que é por onde nós também temos uma certa capilaridade para chegar e de repente auxiliar. O programa ele tem um site, né, que é o www.startuppará.com.br, e a gente disponibiliza lá eventos, né,
Nós vamos ter um agora final do mês, que vai falar um pouco de propriedade intelectual dentro do cenário das propostas de bioeconomia e o acesso a mercados internacionais. Porque, por vezes, o produtor, por mais que ele tenha uma ideia, depois que ele desenvolve um negócio, ele também precisa ter a segurança, né, e a garantia desse modelo de negócio. Então, a gente também passa por essa comunicação. Então, nós temos vários eventos, né, de interação voltado para o público feminino também, considerando que nós somos a maioria em número de habitantes, né, a maioria aqui do estado do Pará concentra o maior número de empreendedoras mulheres da região amazônica. Então, nós temos um estado que pulsa digamos assim, o desenvolvimento de negócios. E tem uma questão que é muito interessante até de colocar ainda alinhada à fala do professor, é que em 2022 foi lançada a Política Nacional de Inovação. E ela traz já dentro das suas premissas a oportunidade de estar colocando dentro das matrizes curriculares dos ensino técnico e superior, trabalhar o empreendedorismo e inovação. E isso é uma fala que eu gosto sempre de trazer, porque enquanto governo, nós trabalhamos com possibilidades e oportunidades. Então, o mercado, por vezes, ele não absorve toda a mão de obra, né? O concurso público também, né? São vagas muito fechadas, mas dentro do empreendedorismo, ele tem a oportunidade da inovação, de ter o desenvolvimento do seu negócio e ter a sua autonomia financeira. Então, é dentro dessa lógica que, se vocês forem observar, existe uma engrenagem. E a gente diz que a economia que nós vivemos, ela é baseada em conhecimento. Então, mas o conhecimento, não só o conhecimento da academia, o conhecimento do empírico, ele tem, do produtor, ele tem valor. Então, assim, quando a gente diz assim, olha, eu tô com uma ideia, ele tá com um problema. Muitas vezes o problema da cadeia é dele, mas por vezes ele pode desenvolver um modelo de negócio que venha resolver de toda uma cadeia produtiva. Então, não guarde a sua ideia, né? Compartilhe, né? Bata na porta dos sindicatos, aí das secretarias, entre nos sites, procure aí as mídias que têm a oportunidade de estar construindo e tirar essa ideia do papel. E está concorrendo dentro dos programas, não só o programa Startup, tem outros programas que também disponibilizam, né, a oportunidade de quem tem uma ideia que pode resolver um problema e se transformar no negócio, de estar acessando conhecimento, né, para aprimorar essa ideia e, de repente, ter até o apoio financeiro aí para startar esse negócio. Muito bom. Então, chegamos ao final do nosso programa Pará Mais Agro. Agradeço a presença da Maria Trindade, do professor Verdun, né, que estava em aula, tinha aula programada para a semana, né, deu um tempo muito precioso, e do doutor Cláudio também, que está aqui conosco, sempre trazendo essas conversas de inovação, às vezes quando eu paro lá no escritório dele e fico conversando também sobre esses temas, então estou muito alegre de recebê-los. Obrigada. Obrigado. Obrigada pela oportunidade.